Você já chegou ao final do mês com aquela sensação estranha, aquela angústia no peito, olhando para o saldo do banco e não entendendo para onde foi tudo? Você trabalhou, se esforçou, e mesmo assim o dinheiro simplesmente desapareceu. Se isso soa familiar, este vídeo foi feito para você. Deixa eu te contar a história de Lucas, 31 anos, assistente administrativo em uma empresa de logística em São Paulo. Lucas não era irresponsável, não era gastador. Era um cara normal que pagava suas contas, saía com os amigos nos fins de semana e acreditava, sinceramente acreditava, que estava indo bem. Mas havia algo acontecendo nas sombras das suas finanças, algo que ele simplesmente não conseguia enxergar. E quando ele finalmente viu, já havia percorrido um longo e perigoso caminho na direção errada. Hoje, você vai conhecer os 10 sinais que Lucas ignorou. E talvez você se reconheça em alguns deles. O primeiro sinal parece inofensivo. Lucas chegava ao final de todo mês sem conseguir explicar para onde o dinheiro tinha ido. Ele ganhava R$ 3.800. Pagava o aluguel, a conta de luz, o plano de saúde, e o resto simplesmente evaporava. Ele não tinha controle. Não sabia quanto gastava com o delivery. Não sabia quanto ia embora em comprinhas pequenas, aquelas que parecem não custar nada. Um cafezinho aqui, uma assinatura ali, um presente de aniversário lá. O dinheiro sem destino é o primeiro aviso de que algo está errado. Quando você não sabe para onde o seu dinheiro vai, na prática, você não está no comando da sua própria vida financeira. O segundo sinal apareceu quando Lucas percebeu que as despesas fixas dele estavam consumindo quase tudo. Aluguel, 1.300. Financiamento do carro, 700. Plano de saúde, 280. Internet e celular, 180. Já eram R$ 2.460 só em compromissos fixos. 65% do salário líquido. Sobrava pouco mais de R$ 1.000 para se alimentar, se locomover, se vestir e viver. Especialistas alertam que quando as despesas fixas ultrapassam 70% da renda líquida, qualquer imprevisto se torna uma crise. Lucas estava perigosamente perto desse limite, e nem sabia. O terceiro sinal veio embrulhado em plástico: o cartão de crédito. Lucas tinha um limite de R$ 5.000. Durante meses, ele foi parcelando compras. Uma televisão em 10 vezes, um notebook em 12, roupas em 3. O limite estava sempre no teto. Quando precisava comprar algo novo, não havia espaço. Foi aí que Lucas fez algo que parecia inteligente na época. Pediu um segundo cartão, depois um terceiro. Cada novo cartão era tratado como dinheiro extra, quando na verdade era apenas mais uma corda se enrolando em volta do seu pescoço. O quarto sinal surgiu discretamente, quase como um sussurro. Lucas começou a usar o cheque especial. Apenas uma vez, no começo, só para cobrir o final do mês até o salário cair. Não é nada demais, ele pensava. Mas o cheque especial é uma das armadilhas mais caras do sistema financeiro brasileiro, com juros que podem superar 200% ao ano. E o pior, Lucas começou a pagar o salário inteiro para cobrir o cheque especial. E já no começo do mês seguinte, estava de volta ao mesmo buraco. Era um ciclo, e ele estava preso dentro dele. O quinto sinal foi quando Lucas começou a fazer malabarismos com as contas. Todo dia 25 era sempre a mesma cena. Ele sentado na mesa da cozinha, com todas as contas abertas no celular, decidindo quais pagaria e quais atrasaria. O condomínio esse mês, a água no próximo. O cartão 1, ele pagava o mínimo. O cartão 2 ficava para depois. Pagar o mínimo do cartão de crédito é talvez o maior erro financeiro que alguém pode cometer. Os juros do rotativo no Brasil chegaram a mais de 400% ao ano. Uma dívida de R$ 2.000 pode se transformar em 8.000 em 12 meses. O sexto sinal chegou quando Lucas percebeu que não tinha absolutamente nada guardado. Nenhuma reserva de emergência. Zero. E então, aconteceu o que acontece com todo mundo que vive nessa condição. O carro quebrou. R$ 1.200 no conserto. Uma despesa pequena para quem tem reserva. Uma catástrofe para quem não tem. Lucas colocou no cartão. E aquela dívida entrou para a pilha que já estava crescendo. A falta de reserva de emergência não é só um erro financeiro. É uma vulnerabilidade permanente.
Qualquer vento mais forte derruba-se a estrutura inteira. O sétimo sinal foi mais sutil e mais perigoso. Lucas começou a usar crédito para pagar crédito. Fez um empréstimo pessoal para quitar 2 cartões. Parecia inteligente, os juros do empréstimo eram menores. Mas logo os cartões, agora com limite disponível, foram sendo usados de novo. E o empréstimo continuava lá, sendo pago todo mês. Quando a pessoa começa a contratar crédito frequentemente para quitar outras dívidas, isso pode ser sinal de superendividamento, uma condição em que a renda se torna insuficiente para cobrir gastos essenciais e dívidas ao mesmo tempo. O oitavo sinal. Lucas demorou para admitir porque envolvia orgulho. Ele parou de abrir extratos, parou de ver o saldo, desativou as notificações do banco. O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas a dívida sente e cresce. Evitar olhar para a própria situação financeira é um mecanismo de defesa psicológico muito comum entre endividados. O problema é que o que você não enfrenta não desaparece. Ele se acumula nos juros, nos atrasos, nas multas, nos torpedos do banco. O nono sinal apareceu no corpo de Lucas. Ele começou a ter dificuldade para dormir. Acordava às 3 da manhã pensando em contas. Ficava irritado por qualquer coisa no trabalho. A concentração caiu. Pesquisas mostram que 80% dos inadimplentes sofreram impacto na saúde física ou mental por causa das dívidas, com alterações no sono, no apetite e aumento significativo de ansiedade. O estresse financeiro crônico leva à depressão, baixa autoestima e dificuldades de concentração, o que paradoxalmente piora ainda mais as decisões financeiras da pessoa. Um ciclo cruel. O 10º sinal foi o mais revelador. Em uma tarde de domingo, a irmã de Lucas pediu emprestado o cartão dele para uma compra online. Lucas, sem conseguir dizer não, emprestou. Depois veio um amigo, pedindo para colocar uma conta no nome dele. Lucas aceitou. Quando você começa a emprestar o próprio crédito para outras pessoas, já está em um nível de desequilíbrio emocional com o dinheiro que vai muito além das finanças. É a tentativa de manter aparências, de ser visto como alguém que está bem, mesmo quando tudo está desmoronando por dentro. Lucas tinha os 10 sinais, todos eles, e o mais assustador, ele não era uma exceção. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quase 80% das famílias brasileiras terminaram o ano de 2025 endividadas, e 1/3 dessas famílias não conseguia pagar sequer as parcelas atuais. O cartão de crédito era a principal dívida de 85% dos endividados. Lucas não estava sozinho nessa armadilha, mas estar acompanhado não tornava essa armadilha menos perigosa. A virada de Lucas começou com uma decisão simples, mas assustadora. Ele resolveu olhar. Abriu o aplicativo do banco, anotou tudo em um papel. Cada dívida, cada valor, cada juros. A dívida total era de R$ 22 mil. Ver aquele número pela primeira vez foi como levar um soco no estômago. Mas também foi o momento em que Lucas parou de fugir. Você não pode resolver o que você se recusa a ver. Com a ajuda de uma consultora financeira, Carla, Lucas fez um diagnóstico real do seu orçamento. Cortou assinaturas que nem usava mais. R$ 230 por mês jogados fora. Cancelou o segundo e o terceiro cartão. Negociou a dívida do rotativo diretamente com o banco, conseguindo uma redução de 40% no valor total. Colocou as despesas fixas em planilha e descobriu que podia cortar R$ 360 por mês apenas reorganizando o que já pagava. Não era sobre ganhar mais, era sobre parar de perder. Em 8 meses, Lucas quitou 3 das 6 dívidas. Em 18 meses, estava livre do rotativo do cartão. Em 2 anos, tinha a primeira reserva de emergência da vida, R$ 2.500 guardados, intocados. Uma quantia pequena para muitos, mas que para Lucas representava algo muito maior do que dinheiro. Representava controle. Representava paz. Representava a certeza de que, pela primeira vez em anos, ele estava indo na direção certa. A pergunta que fica é simples, mas ela exige honestidade. Quantos dos 10 sinais que você viu hoje estão presentes na sua vida? 1, 3, todos. Não existe resposta certa ou errada. Existe apenas a escolha entre continuar como está ou fazer o que Lucas fez. Olhar de frente.
Você não precisa resolver tudo hoje, mas você precisa começar, porque toda grande mudança começa com uma coisa muito pequena: a decisão de não olhar para o outro lado.